Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o imortal tio-avô Uzumaki. Capítulo 456. O filho de Obito Uchiha Akira. O treinamento de Masahiko, que durou mais de 3 meses, chegou ao fim após a conclusão da Ilha do Céu. Ele havia deixado Konoha em 8 de julho, e agora era... Ele não conseguia se lembrar da data exata. Bem, a gente perde a noção do tempo durante o treinamento. Masahiko colocou uma barreira oculta ao redor da Ilha do Céu, escondendo-a completamente por enquanto, aguardando até ter algum tempo livre para mobiliá-la adequadamente. Os alimentos estocados em seu espaço dos 8 trigramas estavam quase esgotados, e como esse local ficava muito perto da terra dos Redemoinhos, Masahiko se preparou para voltar primeiro e verificar as coisas. Terra dos Redemoinhos, escritório Uzukage. Ei, professor, você realmente encolheu? Quando a irmã Kushina mandou a notícia, Konan e eu ainda não acreditamos. Nagato caminhou ao redor de Masahiko, avaliando de frente para trás. Aquela Kushina tagarela, ela simplesmente não consegue guardar um segredo sequer. Masahiko franziu os lábios. Ele havia pensado em provocar Nagato, por exemplo, fingindo ser seu próprio filho ilegítimo. Mas isso pareceu um pouco tolo demais. Professor, você voltou na hora certa. Há um assunto que exige que você tome uma decisão. Masahiko ficou surpreso, porque parecia que toda vez que via Nagato, havia algo que exigia uma decisão sua. Você já é Uzukage, o que mais poderia precisar da minha opinião? Ei, este assunto é um pouco excepcional. Nagato coçou a cabeça. Do lado de Konoha, Shizui Uchiha se juntou oficialmente à organização Akatsuki em nome da Vila da Folha. Ah? Masahiko parou surpreso. Nagato assentiu com a cabeça em confirmação. Agora nossa terra dos Redemoinhos é a única que ainda não enviou um ninja residente permanente. Masahiko assentiu pensativamente e um súbito lampejo de inspiração o atingiu. Não podemos fingir que somos especiais. Mande o Kizami ir. Eles são. Masahiko ponderou por um breve momento. Esse remédio, você tem tomado ele todos os dias regularmente? Nagato deu um sorriso amargo. E aí? Não faça essa cara. Depois do ano novo, vocês dois farão 32 anos. Casados há mais de 3 anos e ainda sem filhos. Eu sei que você quer o nosso bem. Que bom que você sabe. Vou te conceder mais um ano. Se ainda assim não der certo, vou prescrever outra dose de remédio para Konan. Nagato apenas assentiu com um sorriso amargo. Masahiko também se sentia muito impotente, lidando o tempo todo com esses problemas familiares incômodos. Então mande alguém encontrar Kizami. A entrada de Kizami para Akatsuki rendeu a Masahiko 20 pontos de testemunha, o que foi um bônus bem-vindo. Masahiko sabia que se deixasse Nagato ou Konan se juntarem a Akatsuki, ele acumularia muito mais pontos, mas ele absolutamente não podia fazer isso. Convencer aqueles 2 discípulos a tomar aquele tipo de remédio tônico já era suficientemente constrangedor para Masahiko. Nessa viagem de volta à terra dos Redemoinhos, ele nem sequer teve coragem de encarar Konan. Ele passou na casa de Sara para almoçar e conversar sobre os acontecimentos recentes, antes de retornar a Konoha. Nagato lhe contou que já era 10 de novembro, o que significava que seu treinamento não havia durado mais de 3 meses, mas sim 4 meses completos. Se eu não voltar agora, o dinheiro que o grande ancestral ganhou será completamente desperdiçado por Kushina. Por que diabos eu fui possuído por um fantasma naquela época para que Kushina o guardasse em segurança para mim? Vila Konoha, casa de Kushina. Ao olhar para as portas da frente trancadas com força, Masahiko teve imediatamente uma premonição sinistra. Em plena tarde, para onde poderia ter ido toda a família? Naruto estava em missão, então será que Kushina e Minato estavam treinando Tsukika juntos? Eles não poderiam ter usado o dinheiro do grande ancestral para comprar uma mansão novinha em folha, certo? Sem conseguir encontrar Kushina naquele momento, Masahiko teleportou-se impotente para o gabinete do Hokage, com a intenção de cumprimentar Obito e avisá-lo de seu retorno. Para sua surpresa, quem estava sentado no gabinete do Hokage ainda era Hiruzen. Por que você de novo? O Obito entrou em greve? Hiruzen se levantou com um sorriso amargo. A data prevista para o parto de Rin Uchiha está se aproximando rapidamente, então Obito tem ficado em casa para cuidar dela nos últimos dias. Terei que arcar com isso por mais 10 dias ou meio mês. Suspiro. Masahiko fez uma pausa. Ah, certo, Rin. Nem contei os dias. A Kushina está lá em casa? Hiruzen assentiu com a cabeça. Ela esteve lá nos últimos dias. Masahiko ergueu as sobrancelhas. Você deu meu dinheiro a ela? Quanto era? Lembro-me que eram mais de 460 milhões de ryu. Naquela época, os civis de Konoha eram. Hiruzen começou a despejar interminavelmente suas queixas, enquanto Masahiko ouvia com um sorriso radiante, concordando com a cabeça. Ele até falou com uma expressão de profundo sentimento. 460 milhões, hein? Hiruzen. Excelente, continue com seu trabalho. Masahiko acenou com a mão. Como se tivesse se lembrado de algo, acrescentou uma observação final. Cuide da sua saúde. Você não é mais o mesmo, afinal está ficando mais velho. Não precisa se dedicar tanto aos seus deveres como Hokage. Como posso fazer isso? Uma atitude excelente. Continue com o trabalho duro. Esforce-se. Lute. Adicione óleo. Masahiko desapareceu por teletransporte. Hiruzen ficou paralisado, tentando decifrar exatamente o que Masahiko queria dizer. Ele estava tentando dizer para ele fazer uma pausa ou estava tentando. O complexo do clã Uchiha.
Kushina estava segurando a mão de Rin e conversando, quando Rin de repente revelou uma expressão de surpresa. Mestra Kushina, olhe para trás. Kushina virou a cabeça bruscamente, apenas para ver um vórtice negro do tamanho de um punho se manifestar no espaço atrás dela. Uma mão se estendeu de dentro dele, aparentemente tentando dar um tapinha em seu ombro, mas ao ser descoberta por Rin, congelou no ar. Esta mão é do bisavô? O vórtice negro se expandiu, e Masahiko saiu de dentro dele com uma expressão de total impotência. Rin, o óbito fica brincando disso com você o tempo todo? Como você consegue ser tão perspicaz? A barriga de Rin já estava bem inchada, mas ela não havia engordado muito no rosto. Quando sorria, aquelas duas covinhas adoráveis ainda apareciam. Professor, você realmente encolheu. Sua aparência atual é tão adorável. Masahiko franziu os lábios. Era o efeito de alguém prestes a se tornar mãe. Seus instintos maternos estavam completamente à flor da pele, a ponto de ela realmente chamá-lo de adorável? Bonito, lindo, Masahiko riu baixinho. Onde está Óbito? Não disseram que ele estava cuidando de você? Rin soltou um suspiro imperceptível. Ele está preparando o jantar para mim. Ei, ele realmente aprendeu a cozinhar? Masahiko estava com o rosto cheio de sorrisos. Observando a expressão de Rin, ele sabia que o sabor provavelmente não era nada agradável, mas a intenção era o que contava vindo de Óbito. Olhando para Kushina, a mestra da culinária sombria, Masahiko percebeu que Rin não tinha tido uma vida fácil nesse último período. Seu professor estava muito ocupado há um tempo, mas agora que terminei, deixe as tarefas da cozinha comigo. Quanto tempo falta para o parto? Rin falou com um toque de nervosismo. Na verdade, é amanhã. Amanhã? Masahiko fez uma pausa. Quem vai fazer o parto? Não estou bem aqui, bisavô. Kushina interrompeu. Eu também conheço ninjutsu médico e tendo dado à luz Naruto e Tsukika, tenho bastante experiência. Como seu professor, eu realmente não demonstrei preocupação suficiente por você. Masahiko balançou a cabeça com um sorriso amargo. Depois que você der à luz, seu professor cuidará de todas as suas refeições durante o mês inteiro. Rin abriu um sorriso doce, sem conseguir recusar. Obrigada pelo incômodo, professor. Masahiko sorriu, voltando seu olhar para Kushina. Você está carregando meu dinheiro com você? Kushina ficou paralisada, com o rosto tomado por uma profunda relutância, mas mesmo assim estendeu lentamente a mão em direção ao colete. Você realmente está disposto a me entregar? Masahiko demonstrou um leve espanto. Vendo como você parece relutante, me dê apenas o troco primeiro. Guarde o resto, só não gaste de forma imprudente. Você entendeu? No dia seguinte, 11 de novembro, Konoha anos 60. Em meio ao fluxo constante de palavras de conforto oferecidas a Óbito por Masahiko e Minato, Rin deu à luz com sucesso um bebê rechonchudo com mais de 8 libras. Após uma breve discussão entre o grupo, Masahiko tomou a decisão final, escolhendo o nome do menino, o Shihakira. Todos presumiram que Masahiko estava oferecendo uma bênção para que o futuro da criança fosse brilhante. Akira pode significar brilhante, claro, mas não era esse o caso. Masahiko estava simplesmente sentindo uma onda de profundo sentimento porque Óbito não precisava usar aquela máscara cheia de ódio, nem precisava esconder sua identidade para causar estragos no mundo shinobi. Ele estava apenas refletindo sobre o quão verdadeiramente notável foi o grande predecessor que ele representou. Akira, que significa manifestar, revelar ou trazer à luz. Capítulo 457. Tramando uma fuga da prisão. Quando Masahiko disse que cozinharia para Rin durante um mês, ele realmente fez isso durante um mês. Na época em que Kushina estava grávida, Masahiko cuidou dela com tanto esmero que não poderia demonstrar favoritismo agora, poderia. Durante esse período, Masahiko também teve uma noção geral do que havia acontecido em Konoha enquanto ele estava treinando fora. Primeiro, a Vila Oculta do Som. Como Masahiko havia previsto, além de Guren e Idan, praticamente todos os outros estavam lá. Além disso, eles não sabiam nada sobre o ataque de Orochimaru a Konoha, e alguns nem sequer sabiam que seu líder era Orochimaru. Diante dessa situação, o bondoso Jiraiya, junto com Itachi e Kiba, fez uma breve limpeza na Vila Oculta do Som e depois os libertou. Depois disso, Jiraiya não voltou para a vila. Sua obra-prima, Paraíso da Violência, finalmente estava concluída, então ele partiu em busca de uma editora para publicá-la. No caminho, ele também queria encontrar Tsunade para buscar um pouco de conforto. O fato de Orochimaru não estar morto deixou seu coração com sentimentos extremamente complexos. Contudo, a Vila Oculta do Som também não teve um bom fim. A Vila Oculta da Areia, cujo quarto Kazekage havia sido assassinado, desencadeou sua vingança contra eles, e essa vila deixou de existir no mapa do mundo shinobi. Enquanto isso, dentro da Vila da Folha, o treino entre Kimimaro e Gai não era nem estimulante nem divertido. Diante da invencibilidade do Shikotsu Myaku em combate corpo a corpo, Gai não tinha como vencer sem abrir o sexto portão. Mas os 8 portões internos não podiam ser usados constantemente, o que deixou Kimimaro extremamente descontente. Por outro lado, se Kimimaro não usasse o Shikotsu Myaku e lutasse puramente com Taijutsu, ele só poderia usar o punho divino Masahiko para enfrentar Gai. Isso deixou Gai ainda mais irritado, porque Kakashi sempre usava exatamente a mesma técnica contra ele. Consequentemente, Kimimaro mudou seu alvo e fixou sua mira em Itachi, o que resultou em Karen conseguindo mordê-lo à vontade.
Quanto a Aku, depois de servir como Jonin instrutor do time 11 por apenas alguns dias, ele foi substituído por Kiba, tornando-se o parceiro de treino do time 11. Essa criança bondosa simplesmente não queria perturbar o mundo a dois de Karin e Kimimaro. Afora esses assuntos, a vida na Vila da Folha seguia como antes. Após terminar de cuidar de Rin durante seu mês de recuperação pós-parto, Masahiko se viu livre e de repente se lembrou de certa pessoa, o orfanato Konoha. Não esperava que os rumores que circulavam pelas ruas sobre seu rejuvenescimento fossem verdadeiros. Kabuto ajeitou os óculos. Já se passaram mais de 5 meses desde os exames Chunin, e eu realmente me iludi, acreditando que você não havia me descoberto naquela época. Masahiko sorriu. Jovem, que assunto sob o sol pode ser escondido do grande ancestral? Por quê? Você escolheu se aliar a Orochimaru. Lord Orochimaru salvou minha vida, disse Kabuto lentamente. Quando eu era pequeno, fui escolhido pelo ancião Danzo Shimura para servir como seu subordinado e executar certas missões especiais. Foi Lord Orochimaru quem solicitou minha transferência. Danzo, hein? Você está dizendo que Orochimaru pediu sua transferência? Talvez tenha sido uma troca vantajosa para ambos os lados. Kabuto ajeitou os óculos novamente. Dizer que me sinto envergonhado é um eufemismo. Depois de me tornar subordinado do Lord Orochimaru, eu apenas transmiti informações superficiais. A única vez em que me mostrei útil foi durante este exame Chunin, e isso inclusive resultou na morte do Lord Orochimaru. Naquela época, quando ele me aceitou como subordinado, deve ter sido um negócio totalmente desvantajoso para ele. Diante de Masahiko, Kabuto não se conteve, respondendo exatamente a tudo o que lhe foi perguntado. Um negócio desvantajoso? Masahiko ponderou por um longo tempo, soltando um suspiro longo e pesado. Orochimaru está longe de ser alguém que faria um negócio desvantajoso. Entre as 5 coisas que ele me disse que o destino o guiou a fazer naquela época, tomar Kabuto como subordinado definitivamente não era uma delas. Não me diga que isso é apenas uma coincidência. Das palavras de Kabuto, Masahiko extraiu uma realidade que ele relutava profundamente em acreditar. Orochimaru havia escondido coisas dele, e provavelmente eram assuntos de importância monumental. Um silêncio profundo envolveu a sala. Masahiko mergulhou em pensamentos profundos, repassando cada detalhe de seu encontro anterior com Orochimaru, utilizando seu hemisfério esquerdo, ainda úmido, e seu hemisfério direito, agora desperto, para analisar continuamente onde residia a anomalia. Depois de muito tempo, Orochimaru, o melhor ator. Quando se trata de talento para atuação, eu, Masahiko Uzumaki, reconheço você como mais forte. Kabuto, Sênior. Masahiko ergueu os olhos, lançou-lhe um sorriso e desapareceu por teletransporte, deixando Kabuto completamente estupefato. O que diabos isso significa? Me liberar ou me mandar? Me entregar? O gabinete do Hokage. Desta vez, Masahiko finalmente encontrou o 5º Hokage, Obito. Hiruzen havia se aposentado com sucesso e retornado à sua vila natal. Hein? Professor, o senhor não deveria estar na minha casa a essa hora? Masahiko falou impotente. Você está tratando seu professor como uma babá? O corpo de Rin já se recuperou perfeitamente. Ah, não era isso que eu queria dizer. Eu só, professor, boa tarde. Boa tarde para você também. Masahiko prolongou as palavras. Vim porque queria perguntar qual é a situação atual do Quarteto do Som. Eles? Obito fez uma pausa. Eles estão atualmente presos no centro de detenção de Konoha. Não se comportam muito bem, tendo já planejado fugir da prisão diversas vezes, embora todas as tentativas tenham sido frustradas por nós. Fugindo da prisão, hein? Masahiko murmurou pensativo. A inteligência contida nas mentes desses 4 já havia sido completamente extraída por Konoha, sem render nada de útil. Eles eram claramente peões descartados de Orochimaru. Mesmo que fossem libertados, Orochimaru provavelmente não viria atrás deles. Idan, Masahiko lembrou-se subitamente de que quando Orochimaru assassinou Kazekage anteriormente, Orochimaru demonstrou um traço de nervosismo ao aparecer. Na época, Masahiko presumiu que Orochimaru estivesse nervoso por ele descobrir que estava pesquisando as maldições do culto Jashin. Mas pensando bem, Idan devia saber alguma informação crucial que Orochimaru não queria que Masahiko descobrisse. Professor, o que há de errado com você? Por que eu não pensei nisso antes? Masahiko franziu os lábios. Considerando a personalidade de Orochimaru, depois de descobrir sobre aquele poder inútil do destino, é impossível que ele não queira pesquisá-lo. E o material para a pesquisa só poderia ser obtido de mim. Masahiko sentiu um leve receio. Ele estava extremamente relutante em ver Orochimaru se tornar um inimigo. Mas a julgar pela trajetória atual dos acontecimentos, era muito provável que isso acontecesse. Para ele ter atacado Tenten tão coincidentemente naquela época, será que a mão de Orochimaru também estava envolvida nisso? Professor, o que exatamente há de errado com você? Perguntou Obito preocupado mais uma vez. Kufa, estou bem. Masahiko acenou com a mão seu olhar periférico captando um documento na mesa de Obito. Os exames Chunin estão prestes a começar novamente? Obito assentiu. Desta vez é apenas o exame da nossa vila, não um exame conjunto, e o número de participantes não será alto. Onde estão as pessoas? Masahiko piscou. Lembro-me que o grupo de Genin de Konoha é muito. Todos testemunharam a força de Naruto e seus companheiros. Eles certamente participarão desta vez, e suas esperanças de se tornarem Chunin não são pequenas, então os outros Genin de Konoha provavelmente optarão por evitá-los. Explicou Obito. Então é assim mesmo.
Masahiko mergulhou num breve momento de contemplação. Você ainda não está pensando em uma rodada preliminar, está? Não há necessidade desse tipo de problema desta vez. Não, Masahiko sorriu. Que tal organizarmos um exame Chunin excepcional para as crianças daqueles 5 esquadrões que ainda não se tornaram Chunin? Excepcional? Não vamos ocupar as vagas de promoção dos outros Genin de Konoha. O quarteto do som não está planejando fugir da prisão? Deixem eles saírem e façam as crianças executarem uma missão de perseguição. Deixá-los sair? Obito se assustou. Isso não é muito perigoso? Hehe, não é perigoso, nada perigoso. Deixe seu professor planejar isso meticulosamente. Masahiko estava relembrando o enredo da deserção de Sasuke da história original. Se isso pudesse atrair Orochimaru, seria o melhor. Se não conseguisse, ele ao menos ordenaria uma batalha no Vale do Fim entre Naruto e Sasuke. Fugindo da prisão, hein? Capítulo 458. A equipe de perseguição. O Centro de Detenção de Konoha, originalmente conhecido como Centro Especial de Interrogatório para Criminosos de Alto Risco, foi reduzido e renomeado como Penitenciária de Segurança Máxima de Konoha nos últimos anos devido à relativa paz no mundo shinobi e ao número decrescente de prisioneiros de alto risco. A penitenciária abrigava apenas um pequeno número de detentos, mas cada um deles era um bandido cruel, seja um assassino brutal ou um ninja renegado que havia vazado segredos cruciais da vila. Como esses indivíduos eram extremamente perigosos e constantemente inquietos, tramando fugas a cada instante, a penitenciária foi localizada fora dos muros da vila, aninhada no meio de uma floresta montanhosa a cerca de 1,5 km dos portões principais. Konoha designou permanentemente um Jonin de elite para supervisionar a segurança. Masahiko não conseguiu entender esse raciocínio. Eles são todos escória que merecem morrer de qualquer forma, mas a vila desperdiça mão de obra ativa para vigiá-los? Qual o sentido disso? Tobirama e Orochimaru já se foram, então não precisamos de material vivo para experimentos. É aqui mesmo? Os guardas do portão são apenas 2 Chunin. Masahiko murmurou baixinho. Vamos nocauteá-los então. Tum, tum. Os sons pesados de corpos caindo no chão ecoaram em sucessão. Diante da emboscada relâmpago do grande ancestral, os 2 Chunin não tiveram tempo nem de reagir antes de perderem a consciência instantaneamente. Ei, o pessoal lá dentro tem reflexos bem rápidos. Masahiko ajeitou a gola da camisa, empurrou as portas pesadas e entrou. Nesse momento, o traje de Masahiko era excepcionalmente único. Ele vestia um conjunto de equipamento de infiltração noturna puro, blusa preta, calça preta e um pedaço quadrado de tecido preto cobrindo seu rosto. Até mesmo seu cabelo havia sido alterado por meio de um jutsu de transformação para combinar com a escuridão total. Quando uma figura tão escura e indistinta entrou diretamente na penitenciária de segurança máxima, os guardas de plantão a cercaram instantaneamente. Diante de um intruso mascarado vestido de preto, os guardas não foram ingênuos o suficiente para perguntar quem é você. Eles lançaram um ataque agressivo, com a intenção de imobilizar Masahiko. Naquele exato momento, penas começaram a cair do teto. Um após o outro, os guardas de Konoha desabaram no chão com uma série de baques, caindo num sono profundo e inflexível. Genjutsu, Jutsu do Templo do Nirvana. Nas profundezas dos blocos da prisão, o Quarteto Fantástico estava em pleno planejamento de sua próxima fuga. O genjutsu daquele velho capitão da guarda é muito poderoso, disse Jirobo com um pressentimento ruim. Todas as vezes que tentavam escapar, ele era sempre o primeiro a ser neutralizado. Tayuya, se ao menos sua flauta ainda estivesse aqui. Tayuya lançou-lhe um olhar fulminante. Como é que os ninjas de Konoha puderam deixar uma arma comigo, seu completo idiota? Precisamos acelerar o passo. Lord Orochimaru não tolera lixo inútil, disse Kidomaru com um traço de profunda ansiedade. Já estamos presos há mais de 5 meses. Se ainda assim não conseguirmos escapar. Nesse momento, um tremor coletivo percorreu os 4. Eles simplesmente não conseguiam imaginar como sobreviveriam se fossem realmente descartados por Orochimaru. Que tal explorarmos o poder bruto daqueles 2 irmãos? Sugeriu Jirobo, hesitante. Os irmãos Fugen e Raijin. Tayuya franziu a testa. Que utilidade têm esses 2 completos idiotas? É exatamente por serem idiotas que são fáceis de controlar, interrompeu Sakon, enquanto Ukon acrescentou, apoiando-se no ombro. Talvez possamos tentar. A força física monstruosa daqueles irmãos é excepcionalmente formidável. Tudo bem então da próxima vez, hein? Penas? Os 4 congelaram simultaneamente. Kidomaru ficou imediatamente extasiado. É um genjutsu de um infiltrado em Konoha. Lord Orochimaru não nos abandonou, ele enviou alguém para nos libertar. Eu detesto genjutsu com todas as minhas forças. Jirobo murmurou uma única frase antes de desabar no chão com um baque surdo. Que idiota completo. Mas aquele intruso teve a audácia de lançar um ataque frontal direto e brutal. Tayuya murmurou para si mesma. Uma multidão de guardas inconscientes de Konoha se espalhava pela entrada da penitenciária. Apenas um homem de 60 anos com cabelos negros encaracolados permanecia de pé bem em frente a Masahiko. Era um rosto familiar, o pai de Kurenai, Shinku Yui. Ilusão demoníaca, morte por aprisionamento em árvore. Como a última linha de defesa da penitenciária, o domínio bruto de Shinku Yui sobre Genjutsu era muito superior até mesmo ao de Kurenai. Contudo, no exato instante em que ele teceu seus selos de mão com uma expressão extremamente solene, descobriu que era ele quem estava firmemente preso contra uma árvore enorme. Uma reversão de Genjutsu? Alguém do clã Uchiha?
Nessa idade, você é Hoshino Uchiha? Não, você é um garoto. Você é Sasuke Uchiha. Por que diabos você está atacando a penitenciária de segurança máxima? Masahiko soltou uma risadinha. Tente adivinhar quem eu sou. Independentemente de quem você seja, eu... Durma, meu bebê. Masahiko ergueu as sobrancelhas. 2 galhos brotaram da árvore Genjutsu que prendia Shinku, cobrindo seus olhos, enquanto outro galho acariciava suavemente o topo de sua cabeça. Imitando um pai embalando uma criança pequena para dormir, Shinku Yui. Então é o sênior. Ele perdeu a consciência de forma definitiva e ficou mole. Masahiko sorriu passando por ele e adentrando as profundezas dos blocos da prisão. Passando por uma cela após a outra, ele rapidamente localizou os 4 do som. Só um gordinho desmaiou. Sua resistência a Genjutsu é bem decente no geral. Tayuya, pega sua flauta. Com um movimento rápido do pulso, Masahiko tirou uma flauta de seu compartimento de armazenamento e a arremessou. Tayuya ergueu a mão para apanhá-lo com cuidado. Pensar que é uma criança. Você foi enviado pelo Lorde Orochimaru? Chega de conversa fiada, me sigam agora mesmo. Tayuya franziu levemente as sobrancelhas enquanto as notas de sua flauta ressoavam, trazendo Jirobo de volta à consciência. Mascarando seu rosto, a ponto de nem mesmo nós podermos saber sua verdadeira identidade, Masahiko estendeu as 2 mãos para a frente, dobrando sem esforço as barras de aço maciço da cela para abrir uma passagem larga o suficiente para uma pessoa passar. Ele repetiu impassivelmente, chega de conversa fiada, me sigam para fora agora mesmo. Os 4 trocaram olhares perplexos. Simultaneamente no gabinete do Hokage, Obito convocou Naruto e o resto das crianças com urgência, um total de 15. Há uma missão em andamento que vocês executarão como um esquadrão conjunto. A patente é de nível A. Uma fuga em massa acaba de ocorrer na penitenciária de segurança máxima. 4 subordinados de Orochimaru escaparam graças a um agente infiltrado em Konoha. Vocês 15 serão os únicos responsáveis por rastreá-los e capturá-los. Naruto possuía a velocidade de reação mais rápida. Uma missão de nível A. Vamos lá. Espere um segundo, Naruto. Shikamaru interveio com uma expressão de total impotência, bloqueando seu caminho. Senhor Hokage, se só nós vamos nos mobilizar, o que acontecerá com Azuma-sensei e os outros? Obito assentiu. Só você. Este é um exame Chunin excepcional. Aqueles que demonstrarem um desempenho espetacular durante esta missão de perseguição serão oficialmente promovidos a Chunin. Sério? Naruto, Lee, Kiba e os outros ficaram instantaneamente extremamente animados. Os 5 que já haviam alcançado o status de Chunin permaneceram perfeitamente compostos, mas a frase seguinte de Obito também os desestabilizou. Se a perseguição terminar em fracasso absoluto, os Chunin existentes no esquadrão serão destituídos de seu posto e rebaixados de volta a Genin. Sasuke franziu levemente as sobrancelhas. Embora se recusasse a admitir em voz alta ser um Chunin enquanto Naruto permanecia um Genin, era excepcionalmente satisfatório. Automaticamente ele ficou completamente sério. 15 pessoas empenhadas em alcançar os 4 do som? Quem será o capitão? Shikamaru será o capitão, enquanto Neji e Sasuke serão os vice-capitães. Avante! Ei! Por que aquele desgraçado do Sasuke consegue? Porque eu sou um Chunin, seu completo idiota. Droga! Pare de discutir, Naruto interrompeu Shikamaru com um suspiro pesado, observando a expressão de Obito. Ele instintivamente sentiu que a situação estava longe de ser simples. Qual a direção da perseguição? Há quanto tempo eles escaparam? A fuga ocorreu há poucos instantes. A direção é noroeste. Vocês terão que descobrir exatamente como rastreá-los. Deixa isso com o gato gordo, o faro dele é excepcionalmente apurado, disse Tenten. A bola de carne branca que repousava atrás dela soltou um ronco pesado ao ouvir isso, indicando que não tinha absolutamente nenhuma intenção de mover um único músculo. Então deixe isso com Akamaru. Uau, au. Akamaru latiu em resposta. Após a troca de coordenadas, o grupo saiu da sala em rápida sucessão. Na verdade, meus insetos parasitas também poderiam. Obito suspirou, impotente. Shino Aburami, você é o único que sobrou na sala, se apresse e nos alcance. O corpo de Shino enrijeceu completamente enquanto ele olhava para a esquerda e para a direita. Porque ninguém nunca pensa em me chamar pelo nome. Capítulo 459. O entendimento tácito das pessoas inteligentes. A penitenciária de segurança máxima de Konoha ficava localizada a sudoeste da Vila Konoha. Depois que Masahiko resgatou os 4 do som, ele os guiou até o norte. Tendo testemunhado Masahiko rasgar as grades de aço da cela com as próprias mãos e adormecer os guardas de Konoha com Genjutsu, os 4 passaram a tratá-lo com bastante respeito, chamando de senhor. Meu senhor, para onde nos está levando? Não vamos voltar para a Vila Oculta do Som? Perguntou Tayuya. Masahiko inclinou a cabeça para olhá-la. Sem ativar sua marca da maldição, Tayuya era realmente muito bonita. A Vila Sonora Oculta já foi destruída. Os 4 ficaram chocados, levando um longo momento para processar a notícia. Então Lorde Orochimaru. Orochimaru fingiu a própria morte para escapar de Konoha e foi para um esconderijo no norte. Vamos encontrá-lo agora. Um esconderijo no norte? Os 4 se entreolharam, perplexos. Após uma longa pausa, Tayuya falou novamente. Acho que já ouvi a irmã Guren mencionar esse esconderijo antes. Fica perto da terra do mar, meu senhor. Será que não nos perdemos? Os passos de Masahiko pararam abruptamente, quase tropeçando no chão plano. Será que existe mesmo um esconderijo ali? Ai!
Como eu poderia ir pelo caminho errado? Isso é para despistar os perseguidores de Konoha. Tayuya, suas memórias já foram lidas. Eles podem saber que estamos indo em direção à Terra do Mar. Fazer esse desvio é muito mais seguro. Então é assim mesmo, percebeu Jirobo, com o rosto cheio de admiração. Os outros 3, no entanto, começaram a ficar um tanto desconfiados. Esse Lorde mascarava o rosto e agia de forma totalmente sorrateira. Era realmente difícil confiar nele. Na verdade, existe uma base secreta bem aqui. Podemos nos esconder aqui por alguns dias primeiro. Aqui? Os 4 fizeram uma pausa. Os olhos de Masahiko se estreitaram de tanto rir. Isso mesmo, é bem aqui. Sigam meus passos até a formação. Andem 20 passos para frente, marchem no lugar por 5 segundos, virem à esquerda 15 passos, voltem. Os 4 observavam atônitos enquanto Masahiko andava de um lado para o outro, completamente incapazes de entender o que diabos estava acontecendo. 5 passos para a direita, dom 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 dom, a formação se abre. Masahiko gritou alto enquanto um buraco negro se abria repentinamente à sua frente. Ele entrou direto. Sigam os passos que acabei de dar para entrar na base secreta. O buraco negro se fechou e a figura de Masahiko desapareceu. Os 4 se entreolharam em silêncio, sem palavras. Quem diabo se lembraria disso? Será que esse cara foi mesmo enviado pelo Lorde Orochimaru? E essa base secreta é real ou falsa? O que fazemos agora? Dê 20 passos para frente, marche por 5 segundos e depois. Jirobo começou a experimentar. Vire à esquerda e dê 15 passos. Tayuya soltou um suspiro pesado. Sakon e Ukon concentraram-se e viraram a cabeça rapidamente. Os perseguidores de Konoha estão aqui. Por que são tão rápidos? Ao ouvirem isso, os outros 3 se viraram imediatamente. Um grupo de meninos e meninas muito familiares corria em direção a eles. Na verdade, são aqueles pirralhos que participaram dos exames Chunin. Konoha nos despreza demais. Vamos acabar com esses pirralhos. Por que vocês ainda não entraram na base? O buraco negro se abriu novamente de repente, e Masahiko saiu de dentro dele com uma expressão de profunda tristeza. Vejam só, vocês foram pegos. Considerem isso meu azar. Corram, eu os contenho. Os 4 do som. Por que você ainda não está correndo? Não viu aquele gato? Se não correr agora, não vai escapar. Eles também têm um cão ninja no grupo. Siga minhas instruções e continue correndo para o norte. Depois de mais 10 quilômetros, há um lugar chamado Vale Final. Lá tem um lago. Se você se esconder no lago, poderá escapar da busca deles. O gato? Os 4 estremeceram, lembrando-se do gato gigante de 100 metros que tinham visto em Konoha. Abandonando instantaneamente qualquer ideia de revidar, viraram-se e fugiram a toda velocidade. Masahiko franziu os lábios. Esses caras são um pouco antiéticos, não são? Eles não têm um pingo de espírito de companheirismo. O esquadrão de perseguição de Konoha diminuiu a distância de forma constante. Os olhos de Shikamaru percorreram um homem mascarado, Masahiko, que bloqueava o caminho à frente, e então se voltaram para o quarteto do som, que corria freneticamente atrás dele. Hoshino Lee, vocês têm a maior velocidade bruta. Vão interceptar esses 4 fugitivos primeiro. Lee respondeu em voz alta, pisando fundo no acelerador de repente. Hoshino, por sua vez, ficou na ponta dos pés, sua figura desaparecendo instantaneamente no momento em que seus pés tocaram o chão. Tum, tum. Uma figura surgiu de repente, seguida por 2 baques fortes. Lee e Hoshino foram arremessados para trás a uma velocidade ainda maior, sendo apanhados de forma desordenada pelo grupo. Tão rápido, o pedaço de pano preto que cobria seu rosto não conseguiu esconder o sorriso que se espalhou pelo rosto de Masahiko. Ele ponderou por um instante antes de assumir uma pose clássica de Bruce Lee. Não posso deixar você passar tão fácil. Quero lutar com 6. Sai da frente. Em um momento como esse, não atacar não seria do feitio de Naruto. Shikamaru não conseguiu contê-lo a tempo. Masahiko também não foi nada discreto, levantando a perna para desferir um chute giratório preciso. Felizmente não havia parede ali, caso contrário, teria sido mais um Naruto pendurado na parede. Naruto, você está bem? Naruto tinha uma expressão extremamente excêntrica. Aquele chute agora parecia incrivelmente familiar, e aquele rosto semicerrado também me era profundamente familiar. Qual era a situação? A voz de Masahiko reverberou telepaticamente ao lado de seu ouvido. Se você ousar contar tudo, cuidado com o que vai acontecer. Naruto parou, seus olhinhos revirando. Afastando Shikamaru e Shoji que o apoiavam, ele latiu. Sasuke, esse cara parece incrivelmente forte. Não é problema para você segurá-lo, certo? Vamos atrás daqueles 4 fugitivos. Sasuke ficou surpreso, um lampejo de dúvida passou por sua mente, mas ele ainda falou impassivelmente. Deixe comigo. Eu já disse que queria 6 pessoas para me acompanharem numa luta, uma só não basta. Aqueles 2 rápidos de antes, aquele garoto com Byakugan, o garoto de olhos azuis e a garotinha com a bola, fiquem aqui e brinquem comigo. A bola que repousava nas costas de Tenten ergueu a cabeça para lançar um olhar rápido para Masahiko. Miau, que chato. TCH ser menosprezado, hein? Sasuke soltou um resmungo frio, avançando em linha reta na direção de Masahiko. Naruto, hehehe. Shikamaru, esse homem vestido de preto é uma anomalia. As veias de Neji saltaram ao redor dos olhos enquanto ele falava em um murmúrio baixo. Não consigo ver o fluxo de chakra dele. Shikamaru fez uma pausa, olhando pensativamente para Hinata e Toneri, que assentiram com a cabeça em confirmação.
Akamaru também diz que não tem absolutamente nenhum cheiro, acrescentou Kiba. Nesse momento Sasuke alcançou Masahiko, que o recebeu com um chute giratório idêntico no rosto. Sou completamente diferente daquele idiota do Naruto. Bum! Onde exatamente você é diferente? Sasuke-kun. Que taijutsu poderoso. Lee finalmente recuperou o fôlego, olhando para Hoshino, que há muito agia como se nada tivesse acontecido, com o rosto repleto de profunda admiração. Hoshino, seu taijutsu também é incrivelmente forte. Hoshino já havia se levantado na ponta dos pés, sua mente vagando para outro mundo, sem ouvir uma única palavra do que Lee disse. Sasuke tossiu levemente algumas vezes, afastando as mãos de Sakura que o apoiavam. Sua expressão tornou-se profundamente solene, ele claramente havia escapado por pouco. Ei, Sasuke, você está mesmo preparado para isso ou não? Aqueles 4 fugitivos estão prestes a sumir completamente de vista, gritou Naruto, segurando o riso com força. O rosto de Sasuke escureceu ligeiramente. Shikamaru, você é o capitão. Você toma as providências. Shikamaru respirou fundo. Se isso fosse o exame Chunin, o homem de preto à nossa frente deveria ser o examinador. Levando em conta a reação do Naruto, Toneri, Tenten Lee, Neji Sasuke, Hoshino, vocês 6 o interceptem juntos. Os demais me sigam para perseguir os fugitivos. Masahiko assentiu com satisfação, sem conseguir interceptar os outros enquanto esperava calmamente que as 6 crianças o cercassem completamente. Shikamaru, você é excelente. Como esperado, pessoas inteligentes entendem outras pessoas inteligentes melhor do que ninguém. Nossa colaboração nesta onda foi um sucesso absoluto. Capítulo 460. Vontade de chorar. Nesse momento Masahiko tinha apenas 1,52 metros de altura. Entre as 6 crianças ao seu redor, Toneri era uns 7 ou 8 centímetros mais alto, enquanto as outras tinham mais ou menos a mesma altura que ele. Contudo, apesar de Masahiko simplesmente permanecer ali em absoluta imobilidade, a presença opressiva que emanava naturalmente de seu ser fazia com que as 6 crianças se sentissem como se estivessem enfrentando um colosso de 100 metros. Ninguém ousou fazer um movimento precipitado. Masahiko observou as outras crianças seguirem o quarteto do som, esperando até que todos os 8 tivessem desaparecido completamente de seu campo de visão antes de voltar seu olhar para os 6 à sua frente. 8 mais 6 é igual a 14, certo? Está faltando uma pessoa, qual é o problema? Após uma breve hesitação, Masahiko tossiu levemente. Konoha realmente só mandou 14 pirralhos para nos perseguir? Os 6 trocaram olhares, relaxando completamente de repente. Esse oponente não conseguia nem contar direito. Ele era totalmente insignificante, completamente irrelevante. A expressão de Masahiko congelou por um instante, e ele começou a duvidar dos seus próprios cálculos. Parecia que ninguém estava desaparecido. Estilo fogo, jutsu de fogo do dragão. Aproveitando-se do seu estado de atordoamento, as 6 crianças lançaram um ataque altamente coordenado. Sasuke executou uma finta de estilo fogo, enquanto os outros 5 se aproximavam pelas laterais, preparando-se para uma surra coletiva. Ah, é verdade, o Shino não estava lá. A ficha caiu para Masahiko. Com um leve gesto de mão, o fogo rugindo em forma de dragão à sua frente foi completamente dissipado com um único tapa. As 5 crianças pararam abruptamente, saltando imediatamente para trás para recriar a distância. O chão da arena mergulhou num silêncio momentâneo e sepulcral. Gato gordo, pare de dormir. Levante e salve nossas vidas. Após uma longa pausa, Tenten quebrou o silêncio. Miau, não perturbe o sono desta rainha. Tenten fez beicinho, colocando o gato gordo de volta no chão. Aquele gato estava ficando cada vez mais preguiçoso, não havia mais jeito para ele. Concentrando-se, uma densa aura de chakra carmesim emanou de seu corpo, notavelmente mais potente do que durante os exames Chunin. Simultaneamente, as unhas de ambas as mãos se afiaram, transformando-se em garras serrilhadas e letais. Desde que fora atacada, o gato gordo a alimentava constantemente com tônicos. Li. Ó. Quinto portão, portão da alegria, abra-se. As 2 crianças brilhantes se moviam em sincronia. Uma se movia com a agilidade de uma pena, desaparecendo num borrão, enquanto a outra se movia com uma força pesada e estrondosa, estilhaçando a terra sob seus pés. Elas se materializaram nos flancos de Masahiko em uma fração de segundo, uma atacando com garras, a outra desferindo um chute certeiro. Masahiko ergueu sistematicamente a mão direita e o pé esquerdo, agarrando o pulso de Tenten enquanto desferia um golpe preciso que fez Lee voar para longe. Essas pequenas garras de gato fascinantes. Arte do punho gentil. 8 trigramas 128 palmas. Ah, é? Você já consegue executar 128 golpes de palma? Usando a mão esquerda como uma lâmina, Masahiko cortou rapidamente as unhas de Tenten, jogando a garota completamente estupefata para o lado, antes de erguer sistematicamente a palma da mão para interceptar os golpes de Neji, 1 a 1. O grito estridente de 1000 pássaros cantando ecoou quando Hoshino investiu ferozmente pela lateral. Neji recue. Estilo fogo, jutsu da canção da chama do dragão. Sasuke teceu selos de mão com a velocidade de um raio, expelindo 4 dragões de fogo colossais simultaneamente, bloqueando completamente as rotas de fuga de Masahiko por cima, por baixo, pela esquerda e pela direita. Você já domina a técnica mais difícil de assimilar entre os estilos de fogo de Rank A? Impressionante! Masahiko ergueu a mão. 10 minutos depois, as 6 crianças cercaram Masahiko exatamente como no início, mas todas elas ofegavam violentamente.
Em particular, a agonia excruciante que dilacerava o corpo de Lee após abrir o portão da alegria o deixava quase incapaz de se manter de pé. Ao observar Masahiko, que interceptara todos os ataques com as próprias mãos sem mover um único centímetro dos pés, uma profunda sensação de completa impotência tomou conta dos corações das 6 crianças. Ele não deveria ser tão absurdamente poderoso, mesmo que fosse o grande irmão. Sasuke murmurou baixinho. Tenten também estava prestes a falhar na manutenção da proteção de chakra da Duas Caudas. Virando a cabeça para olhar para o gato gordo, que ainda roncava alto, ela gritou: "Gato gordo, pare de dormir. Pessoas vão morrer aqui." Ronco miau. Tenten. Toneri cerrou os dentes, dando alguns passos à frente. Seus olhos azuis pareceram ficar ainda mais profundos enquanto uma serena aura de chakra verde envolvia lentamente seu corpo. Sasuke ficou surpreso. Toneri realmente possui esse tipo de poder? Chakra verde, o que diabos é isso? A testa de Masahiko franziu levemente. Isso era o modo Chakra Tenseigan, executando-o com um par de olhos que nem sequer haviam evoluído para o Tenseigan ainda. Parem, parem. Chega de briga, chega de briga. Masahiko arrancou a máscara do rosto. Toneri Otsutsuki, Tenten, Rock Lee, vocês 3 estão oficialmente promovidos a Chunin. Os 6 se entreolharam em completo espanto. O chakra ao redor do corpo de Toneri foi diminuindo lentamente. Você é o examinador? Masahiko soltou uma risadinha, desfazendo o jutsu de transformação aplicado em seu cabelo para revelar uma juba espessa e vibrante de cabelos curtos e vermelhos. Sou eu, Toneri. Toneri ficou completamente paralisado. Quem? Masahiko. Grande ancestral? Sasuke tinha uma expressão de absoluto espanto. Aquele idiota do Naruto descobriu isso antes? Masahiko ergueu as sobrancelhas. Você foi enganado pelo Naruto. Sasuke. Os outros gradualmente saíram do transe. Ao saber que ele havia se tornado oficialmente um Chunin, Lee deu um salto jubiloso, apenas para não conseguir se levantar após o pouso. Lee, Tenten e Neji correram imediatamente para verificar como ele estava. Hoshino esboçou um sorriso suave, erguendo-se na ponta dos pés enquanto sua mente vagava para outro reino, ignorando completamente o mundo caótico ao seu redor. Masahiko balançou a cabeça impotente. Dando alguns passos à frente, sentou-se com força sobre a bola de gato, começando a narrar a causa e o efeito deste exame Chunin excepcional enquanto, simultaneamente, cuidava dos músculos lesionados de Lee. A bola de gato, miau? 5 minutos depois, Masahiko bateu o dedo no vazio, abrindo um vórtice negro do tamanho de um humano do nada. Venha comigo, vou te levar para ver como está o andamento do exame dos outros 8. Sasuke, darei a você a oportunidade de avaliar Naruto pessoalmente daqui a pouco, então pare de ficar remoendo isso. Ao ouvir isso, um sorriso sinistro surgiu no rosto de Sasuke. Muito obrigado, grande ancestral. Masahiko entrou no vórtice. A propósito, para onde foi Shino? As 6 crianças se entreolharam em completo silêncio. Tudo bem, entendi. O vale final. Seguindo as instruções do senhor, os 4 do som fugiram até aqui, mas não se esconderam dentro do lago. As 8 crianças que os perseguiam não tinham trazido o gato gordo junto. Então os 4 decidiram dar uma lição bem dada a esses pirralhos de Konoha que não conheciam a profundidade dos céus, ali mesmo. No entanto, sob a coordenação tática e o comando de seu capitão Shikamaru, com que ia acima de 200, o quarteto do som foi completamente dizimado e humilhado. O trio Ino Shikasho imediatamente distraiu Jirobo, que carecia de algumas engrenagens mentais, impedindo o quarteto do som de executar qualquer jutsu coordenado em equipe, e a batalha se desenrolou a partir daí. Naruto se envolveu em um combate 1 contra 2, deixando os irmãos gêmeos Sakon e Ukon lutando bravamente apenas para se manterem firmes contra ele. Sakura ajudou Hinata e Kiba a neutralizar a especialista em Genjutsu Taiyuya, enquanto Sai manteve Kidomaru completamente imobilizado. Graças a uma tática impecável, os membros do quarteto do som foram rapidamente nocauteados, um após o outro. O esquadrão de perseguição de Konoha alcançou uma vitória total e perfeita. Ah, o que é isso? Sakura soltou de repente um grito agudo de alarme, chamando a atenção de todos. Em algum momento 6 minúsculos vórtices negros surgiram do nada, e dentro de cada um deles havia um olho solitário, uma visão extremamente aterradora. Os olhos do irmão Neji, os olhos do Toneri-kun. Hinata ficou imediatamente tensa. Os vórtices se expandiram e Masahiko saiu com um sorriso radiante no rosto. A derrota total do quarteto do som lhe rendeu sistematicamente mais 120 pontos de testemunha. Parabéns a todos vocês, cada um de vocês é oficialmente um Chunin. Grande ancestral. Naruto soltou um grito de júbilo. Ao perceber o olhar assassino que Sasuke lhe lançava, ele inconscientemente fez uma careta engraçada com a consciência pesada. A fúria de Sasuke atingiu níveis estratosféricos. Masahiko deu uma risadinha. Justo quando se preparava para dar uma explicação detalhada às crianças completamente perplexas, o canto de sua boca se contraiu de repente, e ele virou a cabeça bruscamente para o sul. O zumbido pesado e monótono de insetos parasitas ecoava no ar enquanto a figura de Shino corria em direção a eles a toda velocidade. Já acabou? Shino, por que você veio correndo daquela direção? Perguntou Naruto com uma expressão de completa confusão. Shino, ele se sentiu tão injustiçado que só queria chorar. Capítulo 461. Incapaz de suportar a estimulação. O vale final.
Os 5 que já haviam se tornado Chunin, os 9 que estavam prestes a se tornar Chunin e Shino, que teimosamente permaneceu Genin, ouviram Masahiko narrar a causa e o efeito desse exame excepcional. Na verdade, para várias dessas crianças, tornar-se Chunin agora era um pouco prematuro. Ino, Shoji, Kiba e até mesmo Hinata tecnicamente apresentavam algumas deficiências individuais. No entanto, com a coordenação e o apoio de seus companheiros de equipe compensando essas lacunas, não era um grande problema. Masahiko não queria retê-los desnecessariamente, afinal, o talento deles era excepcional em todas as áreas, e eles facilmente superariam essa deficiência em alguns meses. Assim que você retornar a Konoha, Obito lhe entregará oficialmente seus coletes à prova de balas Chunin. Eles são verdes, ecologicamente corretos e bastante agradáveis aos olhos, disse Masahiko, reprimindo um sorriso com o olhar fixo em Lee. Só depois de vesti-los é que você se tornará um Chunin de verdade. Oh! Com exceção de Lee, que deu um salto jubiloso, as expressões das outras crianças tornaram-se bastante excêntricas. Masahiko deu uma risadinha por dentro. O traje padrão de Chunin de Konoha realmente não era nada elegante e em circunstâncias normais, eles não seriam obrigados a usá-lo. Mesmo assim, muitos Chunin ainda optavam por mantê-lo constantemente talvez, para refletir visivelmente seu status? Cough, cough. Sasuke tossiu levemente algumas vezes, desviando o olhar de soslaio para Naruto, sinalizando para Masahiko sobre a promessa previamente acordada de deixá-lo avaliar Naruto. Masahiko ergueu a mão sistematicamente, sinalizando para Sasuke ficar tranquilo. Naruto, você ainda se lembra da batalha do Vale Final que o grande ancestral lhe narrou quando você era pequeno? Um sorriso surgiu no rosto de Naruto. Claro, este deve ser o Vale do Fim, certo? Aquela estátua ali é do primeiro Hokage, eu o reconheci há muito tempo. Mas, por que o primeiro Hokage daqui não parece tão heróico e marcial quanto o da vila? O escultor deve ter sido um pouco incompetente. As outras crianças assentiram em concordância coletiva. Masahiko ergueu as sobrancelhas. Lamento profundamente informar a todos que ambas as estátuas de Hashirama foram esculpidas pessoalmente por mim, e para esta aqui, usei toda a minha força. Esculpido por você? Liberte toda a sua força aqui? Masahiko sorriu. Consequentemente, as versões aqui representam as verdadeiras aparências históricas e sem adornos de Hashirama Senju e Madara Uchiha, totalmente desprovidas de qualquer modificação artística. Observando as crianças olhando atonitas para as duas estátuas colossais, Masahiko gentilmente ergueu a mão, utilizando sua força gravitacional para içar os 4 do som, que estavam deitados em fila organizada, até um enorme monumento de pedra próximo. Este monumento também foi algo que ele esculpiu no passado, e foi um milagre que não tivesse sido vandalizado ao longo de todos esses anos. A assinatura original no monumento dizia Testemunha do Mundo Shinobi. Masahiko ponderou por um breve momento antes de dobrar o dedo, alterando-a para Masahiko Uzumaki. Ele não precisava mais ocultar sua identidade por razões enigmáticas e de qualquer forma, não podia mais ser considerado uma mera testemunha do mundo Shinobi. Crianças, alguém entre vocês deseja trocar socos neste mesmo local, deixando para trás sua própria marca histórica? Masahiko soltou um grito agudo de repente, atraindo a atenção de todas as crianças de volta para si. Seu idiota, Naruto, venha lutar. Sasuke aproveitou imediatamente a oportunidade que Masahiko havia arquitetado para ele. Com Sasuke lançando um desafio ativo, Naruto naturalmente não iria recuar. Os dois se deram bem instantaneamente, com uma perfeita sintonia de intenções. As outras crianças trocaram olhares. Shikamaru murmurou um simples problemático antes de começar a escalar o monumento de pedra. Shino, por sua vez, falou impassivelmente. Kiba, vamos lutar. Tendo sido completamente ignorado até então, Shino resolveu, com toda a certeza, desencadear uma onda de vingança contra seu companheiro de equipe. Lamentavelmente, Kiba o ignorou mais uma vez, sincronizando seus movimentos perfeitamente com os de Akamaru para escalar o monumento com uma série de movimentos rápidos e precisos. Hinata também havia se esquecido completamente de Shino mais cedo, e agora se sentia extremamente envergonhada por isso. Com o rosto corado, ela baixou a cabeça e começou a juntar os 2 dedos indicadores, subindo silenciosamente o monumento. Por fim, restaram apenas 2 garotos e 2 garotas para o duelo. Ino, querendo recuperar sua honra dos exames Chunin, desafiou Sakura. Na verdade, Lee desejava desesperadamente cruzar as mãos com Neji, mas os efeitos colaterais persistentes da abertura do 5º portão ainda não haviam desaparecido, forçando-o a abandonar a ideia com relutância. O monumento que Masahiko havia criado usando o estilo terra era imenso. Mesmo com tantas pessoas sentadas em cima dele, não parecia nem um pouco lotado. Além disso, como se contagiados pela tranquilidade de Masahiko, todas as crianças, com exceção de Hoshino e Hinata, sentavam-se bem na beirada do monumento, com as pernas penduradas para fora, olhando para os 4 lá embaixo como espectadores em um teatro. Vocês 4 vão lutar na superfície da água. Não danifiquem as estátuas, instruiu Masahiko. Sakura e Ino trocaram um olhar. Com muita diligência subiram de volta ao monumento. Com uma multidão de colegas de classe observando-as como se fossem macacos em um número de circo, como diabos elas iriam lutar. O impiedoso Naruto não se importou nem um pouco, mas Sasuke sentiu um leve desconforto no coração. No entanto, lembrando-se de como, na verdade, havia deixado Naruto enganá-lo antes, como poderia suportar isso? Eles haviam concordado em ser melhores amigos para a vida toda. Seu idiota, Naruto, vem aqui.
Sasuke deu um salto e aterrissou em cheio na superfície da água. Tendo sido chamado de idiota vezes demais, Naruto não estava nem um pouco irritado, erguendo os punhos para avançar. Nada irritado. Punhos e pés se chocaram, os impactos pesados e abafados ecoando por todo o vale final. Não muito longe de onde os dois se enfrentaram, o rio caudaloso que despencava das águas descia com força na piscina natural, lançando inúmeros respingos cristalinos que cobriam o ar como uma densa névoa de garoa fina, criando um véu onírico e etéreo ao redor de Naruto e Sasuke enquanto eles cruzavam as mãos. Começou, murmurou Masaiko baixinho. Uma batalha entre amigos próximos quase sempre começava com uma fase de teste de taijutsu puro. Os fundamentos de combate corpo a corpo de ambos os garotos eram excepcionalmente sólidos. Sasuke confiava na acuidade visual dinâmica de seu Sharingan, o que lhe dava uma clara vantagem em precisão e técnica, mas Naruto era incrivelmente resistente a golpes. O domínio de Sasuke sobre os 3 jutsus básicos da academia era um pouco melhor, mas Naruto era incrivelmente resistente a golpes. A estratégia básica de Naruto ao enfrentar Sasuke era: você me acerta um soco, faz cócegas, você me acerta outro soco, eu não resisto. Mas no exato momento em que eu encontrar uma brecha, vou revidar. Rapidamente ambos ficaram com uma aparência bastante machucada e desgrenhada. Recuando para criar distância, Naruto sacou uma kunai e a arremessou, iniciando a segunda fase do confronto. Sasuke inclinou o corpo para se esquivar, erguendo levemente o braço direito para passar o dedo indicador pelo anel na base da kunai, redirecionando a arma sem esforço diretamente para a palma da mão. Girando-a algumas vezes, ele deu um estalo com o pulso para arremessá-la de volta. Naruto inclinou o corpo de forma semelhante para se esquivar, levantando levemente o braço direito para dobrar o dedo indicador, mas falhou completamente em fazer contato com a kunai. Naruto, Jutsu de clones das sombras múltiplas. Estilo de fogo, chama destruidora majestosa. Naruto, plenamente consciente de que não era páreo para Sasuke em termos de maestria tática com kunais, imediatamente ignorou sua fraqueza para liberar sua técnica característica de clones das sombras, apenas para ver todo o grupo ser incinerado até virar cinzas por uma única onda de chamas antigas de Sasuke. Naruto, que dominava apenas 2 jutsus básicos, foi completamente subjugado por Sasuke, que comandava mais de uma dúzia de jutsus do estilo fogo. No entanto, Naruto possuía uma reserva de chakra gigantesca. Apesar das situações se tornarem perigosas diversas vezes, a batalha permaneceu temporariamente em um impasse persistente. Sasuke coloque óleo. Sakura gritou bem alto. Ao lado dela, Masaiko inclinou a cabeça com um sorriso. Com essa demonstração tão descarada de favoritismo por Sasuke, Naruto vai ficar de coração partido. Sakura fez uma pausa, o rosto corando levemente, enquanto mostrava a língua para Masaiko em tom de brincadeira. Masaiko balançou a cabeça com um sorriso, sussurrando para si mesmo: tenho a sensação de que Sasuke vai perder. Um instante depois, uma densa aura de chakra carmesim começou a fervilhar e borbulhar ao redor do corpo de Naruto, a cor ficando cada vez mais escura até que uma única cauda carmesim brotou de suas costas. Hein? O grupo de crianças soltou uma exclamação suave em uníssono. Ele já dominou isso a esse ponto? Masaiko fez uma pausa sutil, olhando nos olhos de Naruto, que ainda mantinham perfeita clareza. O vencedor foi decidido. Sasuke já tinha visto Tenten usar seu modo de manto de besta com cauda várias vezes, mas não esperava que Naruto também o possuísse, elevando instantaneamente sua guarda ao máximo. Lamentavelmente para Naruto, que agora tinha uma cauda, seu poder bruto e velocidade haviam sofrido um salto qualitativo. Sasuke não possuía praticamente nenhuma capacidade de revidar contra Naruto nesse estado. Sasuke-kun! Sakura exclamou alarmada. Hehehe Sasuke, eu ganhei. Ao longe, Naruto exibiu um sorriso radiante, olhando para Sasuke, que estava ajoelhado, meio machucado, na superfície da água. Sasuke quase rangeu os dentes até virar em pó. Ser enganado por Naruto já era ruim, mas ele não conseguia nem vencê-lo em uma luta justa? Quanto mais refletia sobre isso, mais humilhado se sentia, até que uma onda repentina e intensa de fúria e ansiedade o atingiu em cheio. Masaiko, que estava apreciando o espetáculo com prazer, de repente assumiu uma expressão extremamente excêntrica. Sua figura surgiu num piscar de olhos, colocando-se bem na frente de Naruto. Olhando para as chamas negras que queimavam contra seu peito, Masaiko moveu a mão casualmente para jogá-las diretamente no compartimento do estilo água, na esperança de que isso queimasse parte da água acumulada em seu hemisfério esquerdo. Olhando para Sasuke, que já havia desmaiado na superfície da água, Masaiko franziu os lábios. Ele é mesmo tão incapaz de suportar a estimulação? Capítulo 462, o código de acesso. 2 linhas consecutivas de caracteres passaram rapidamente pela visão de Masaiko. Uma delas dizia: Sasuke despertou o Mangekyou Sharingan, concedendo a Masaiko 10 vezes 5 igual 50 pontos de testemunha. A outra dizia: primeira batalha de Naruto e Sasuke no Vale do Fim, concedendo a Masaiko 30 vezes 8 igual 240 pontos de testemunha. São mais 290 pontos, me aproximando de mais um espaço no bolso. Céus! Com um sorriso radiante, Masaiko deu um passo à frente e tirou Sasuke da água bem na hora em que ele estava prestes a afundar. Naruto ainda estava um pouco atordoado. Grande ancestral, o que aconteceu com Sasuke? Ele não te derrotou, então levou um golpe no ego. Masaiko riu enquanto examinava o corpo de Sasuke.
Seus ferimentos físicos não eram graves, seu estado atual era apenas um coma protetor desencadeado pelo cérebro. Um golpe no ego dele? Naruto murmurou meio sem entender, um sorriso se formando lentamente em seus lábios um instante depois. Então isso significa que eu realmente ganhei? Hehehe. Naruto, como você ainda ousa rir? Sakura surgiu correndo em velocidade máxima, utilizando imediatamente seu ninjutsu médico básico para examinar Sasuke bem na frente de Masahiko. O sorriso de Naruto desapareceu instantaneamente. O Sasuke está bem? Eu não usei tanta força assim agora. Masahiko entregou Sasuke para Sakura. Ele está bem. Não, espere, ele tem um compromisso importante. Uma ocasião feliz. Sakura parou, o rosto corando. O corpo de Sasuke ainda estava encharcado. As outras crianças chegaram uma após a outra, aglomerando-se ao redor deles para fazer todo tipo de pergunta. Algumas perguntaram a Naruto quando ele havia aprendido a usar o chakra da besta com cauda, outras se os ferimentos de Sasuke eram graves, e outras ainda perguntaram a Masahiko por que seu peito estava completamente nu. Masahiko congelou por um segundo. Olhando para baixo, sua boca se contraiu levemente. A Materazu havia aberto um buraco em suas roupas. Felizmente o buraco queimou bem no centro, então ele não mostrou nada a ninguém. O grande ancestral quase perdeu sua integridade. Com um movimento rápido do pulso, Masahiko pegou outro conjunto de roupas pretas de seu espaço dos 8 trigramas e as vestiu. Só Deus sabe por que ele mantinha tantos conjuntos de equipamento de infiltração noturna à disposição. Sênior, Sasuke Uchiha acabou de despertar o Mangekyo Sharingan? Perguntou Hoshino suavemente. Masahiko assentiu. Você também precisa se esforçar bastante, Hoshino. Você só tem 2 Tomoe agora. Hoshino assentiu levemente com a cabeça, seu olhar se perdendo enquanto se erguia na ponta dos pés. Ela aproveitava cada momento disponível para treinar. Estar na superfície da água naquele momento era perfeito para praticar seu controle de chakra. Ela já estava perto de dominar o Chidori lança afiada. Masahiko balançou a cabeça com uma risadinha, mergulhando em breves pensamentos. Itachi e Sasuke eram os produtos da união entre os clãs Senju e Uchiha. O talento de Itachi se concentrava principalmente em sua constituição física, enquanto o talento de Sasuke se concentrava principalmente em seus olhos. Itachi nasceu com um corpo sábio e possuía o estilo madeira. Seu Sharingan evoluiu para Mangekyo no ano passado, quando ele tinha 15 anos, elevando-o instantaneamente a um dos mais fortes de Konoha. Entretanto, Sasuke havia despertado um Sharingan de um único Tomoe na primeira vez que moldou chakra, e seus olhos evoluíram automaticamente a cada 2 ou 3 anos depois disso. Ele ainda nem tinha 13 anos, e sob o pequeno estímulo de perder para Naruto, já havia despertado o Mangekyo Sharingan. Esse tipo de talento é simplesmente assustador. Felizmente, o grande ancestral é mais de 110 anos mais velho que eles. Masahiko refletiu com profunda emoção. Olhando para Naruto, que estava incrivelmente animado e eufórico por ter derrotado Sasuke pela primeira vez, ele sentiu uma pontinha de pena do pirralho. Naruto ainda não fazia ideia de que, depois desse confronto, ele não seria páreo para Sasuke pelos próximos 2 anos, pelo menos. Dando um leve tapinha no ombro de Naruto, Masahiko falou com um sorriso. Valorize esta vitória conquistada com tanto esforço. Ela lhe dará mais resiliência nos dias que virão. Oh! Naruto respondeu em voz alta, mas logo em seguida se perguntou se algo parecia um pouco estranho. Ignorando a confusão de Naruto, Masahiko elevou a voz para instruir os demais. Sasuke vai acordar em breve. Assim que ele acordar, levem os 3 fugitivos de volta para entregar a missão. Peçam seus coletes à prova de balas Chunin para óbito e tomem cuidado na estrada. 3. Masahiko assentiu com a cabeça. O grande ancestral está levando Tayuya embora. Ela ainda tem alguma utilidade. Aquela ninja que toca flauta. Shikamaru buscou confirmação. Masahiko levantou a mão e Tayuya, que estava descansando no monumento distante, flutuou até ele. É ela. 2 esferas da busca da verdade emergiram do peito de Masahiko, achatando-se e transformando-se em 2 tapetes voadores negros. Masahiko e a inconsciente Tayuya cavalgaram em um deles cada, afastando-se suavemente do vale final. O grupo de crianças se entreolhava em silêncio, maravilhado. Aquele método de voo era simplesmente mágico. Masahiko, hehehe, pontuação perfeita. A Terra do Mar estava localizada a nordeste da Terra do Fogo e diretamente ao norte da Terra dos Redemoinhos. Masahiko estava bastante familiarizado com isso, pois a nação não possuía ninjas próprios. O daimyo da Terra do Mar frequentemente precisava alugar ninjas como guarda-costas da Terra dos Redemoinhos por longos períodos, enviando uma quantidade substancial de ouro para a Terra dos Redemoinhos todos os anos. Além disso, essa nação era muito interessante. Era composta por 4 pequenas ilhas chamadas Ilha Mãe, Ilha Taro, Ilha Giro. Você consegue adivinhar o nome da última ilha? Você acertou, chamava-se Ilha Kikai, Ilha Estranha. Foi simplesmente mágico. Masahiko desejava renomeá-la para Ilha Saburo há muito tempo. Agora que sabia que Orochimaru tinha um esconderijo lá, naturalmente precisava fazer uma parada no caminho. Ao cair da noite, Tayuya, inconsciente, despertou lentamente. Recordando a cena momentos antes de ser nocauteada, examinou o próprio corpo nervosamente. Ao encontrar sua flauta intacta, segurou-a com firmeza e analisou os arredores com absoluta concentração. Quando seus olhos encontraram Masahiko, de cabelos negros e vestes pretas, ela congelou por um instante. Meu senhor, por que estou aqui? Masahiko inclinou a cabeça para lhe lançar um sorriso, semicerrando os olhos enquanto mentia descaradamente. Finalmente acordou?
Vocês 4 são completamente inúteis, a ponto de serem nocauteados por um bando de crianças de Konoha. Eu me esforcei imensamente só para libertá-los. Os outros 3 provavelmente já foram trancados de volta nas celas de Konoha. Masahiko não estava usando sua máscara naquele momento. Tayuya o achou um pouco familiar, mas como não sabia da notícia sobre o rejuvenescimento de Masahiko, seus pensamentos não se desviaram para esse assunto. Como meu senhor escapou daquele gato? Masahiko deu uma risadinha. Você se esqueceu? Havia uma base secreta bem ali. Tayuya. Seu coração já estava repleto de suspeitas sobre a verdadeira identidade de Masahiko. Com uma expressão profundamente solene, ela avaliou o ambiente ao seu redor. Onde exatamente é isso? O oceano. Sim, é o litoral. A terra do mar fica bem perto daqui, respondeu Masahiko. Pensar que você me carregou até aqui? Tayuya franziu levemente as sobrancelhas. Já que chegamos aqui, por que meu senhor não me leva para dentro do esconderijo? Masahiko deu um largo sorriso. Como diabos ele ia saber onde ficava o esconderijo? Nunca estive nesse esconderijo. Orochimaru disse que você teria um jeito de encontrá-lo. Tayuya fez uma pausa. Pensativa, levou a flauta aos lábios e uma melodia distante e flutuante ressoou, espalhando-se pela imensidão. Masahiko ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Ele estava apenas testando a sorte, mas não esperava que houvesse um sinal secreto como esse. Será que tem alguém dentro desse esconderijo? Hein? Pensar que ela está mesmo aqui? Parece que o grande ancestral fesgou um peixe grande dessa vez. Na superfície distante do mar, uma ninja familiar de cabelos roxos surgiu caminhando sobre a água. Guren. Irmã Guren. O rosto de Tayuya iluminou-se de alegria, e ela se levantou para correr em direção a Guren, ao mesmo tempo em que se distanciava de Masahiko, esse lorde, completamente bizarro. O rosto de Guren estava igualmente repleto de alegria. Tayuya, é você mesmo. Vocês não estavam presos em Konoha? Tayuya fez uma pausa, inclinando-se para perto de Guren para sussurrar toda a explicação sobre a causa e o efeito dessa fuga da prisão. Assim que terminou de ouvir, Guren fixou o olhar em Masahiko, o informante do Lorde Orochimaru escondido em Konoha? Ouvi rumores sobre uma pessoa assim, mas nunca vi. Será que ele é mesmo tão jovem? Ele também me parece um pouco familiar. O que faremos então, irmã Guren? Guren elevou a voz para falar. Lorde Orochimaru ordenou que você resgatasse Tayuya e os outros e os trouxesse para este esconderijo. Qual é a senha? Parece que Orochimaru não está aqui. Masahiko soltou um leve suspiro. Mas com Guren presente, este esconderijo deve conter alguns itens úteis, então não foi uma viagem em vão. Mas por que diabos existe um sistema de senha para isso? Após refletir por um instante, um largo sorriso surgiu no rosto de Masahiko. Estendendo a mão direita para apontar diretamente para Guren, ele virou a palma da mão e fez um movimento de gancho com o dedo indicador, gritando a plenos pulmões. Vem aqui! Guren ficou completamente paralisada no lugar, as pupilas de ambos os olhos dilatando rapidamente enquanto uma memória antiga e há muito esquecida inundava sua mente. Caramba! Um dedo de Yang combinado com o rugido do leão? Capítulo 463. O Mibuzu. A combinação da habilidade divina do rugido do leão e do um dedo de Yang era imensamente poderosa. Usá-la repetidamente no mesmo alvo causava até mesmo danos psicológicos cumulativos. A barra de fúria de Guren estava no máximo. Desconsiderando completamente as consequências, ela avançou violentamente contra Masahiko enquanto suas mãos se transformavam em selos. Estilo cristal. Labirinto de 5 lados. Estilo cristal. Labirinto de prisão com travas pentalaterais. Masahiko simplesmente ergueu a mão. Guren foi instantaneamente selada dentro de um enorme prisma cristalino tridimensional de 5 lados, congelada perfeitamente no meio do ataque, com as mãos ainda unidas em seu selo final. Usando seu próprio método para te retribuir, Masahiko ergueu as sobrancelhas. Não se mova de forma imprudente, garotinha. Você sabe que se este cristal se quebrar, você se quebrará em pedaços junto com ele. Você não conseguiu revestir a superfície do seu corpo com chakra a tempo agora há pouco, não é? Irmã Guren. Tayuya correu para interceptar Masahiko, a marca da maldição em seu pescoço pulsando levemente com uma luz vermelha sinistra. Pare aí mesmo. Masahiko a interrompeu bruscamente, seus cabelos voltando suavemente à sua vibrante cor vermelha. Não ative sua marca da maldição, essa coisa é horrenda demais. Além disso, o grande ancestral veio procurar Orochimaru. Eu não vim aqui para intimidar 2 garotinhas. Tayuya congelou, a luz carmesim em seu pescoço recuando lentamente para baixo da gola. Pensar que você realmente... Masahiko assentiu com um sorriso. Passando direto pela atordoada Tayuya, ele curvou o dedo indicador e bateu levemente no prisma cristalino. Saia, se você for capaz. Hehehe. Garotinha, não tenha esse temperamento tão explosivo, o grande ancestral não vai mais te provocar. Se você conseguir falar direito, pisque os olhos uma vez e eu a deixarei sair. Dentro do cristal, Guren permaneceu completamente imóvel. Ao lado de Masahiko, Tayuya começou a piscar os olhos freneticamente. Saiam da frente, parem de lançar olhares sedutores para o grande ancestral, eu não caio nessa. Masahiko acenou com a mão, dando uma risadinha e dissipando decisivamente a estrutura do estilo cristal. Libertando-se da prisão de cristal, Guren respirou fundo, ofegante por alguns instantes. Seus olhos escuros então fitaram Masahiko com um olhar impiedoso, como se ele tivesse cometido alguma injustiça imperdoável contra ela. Orochimaru entrou em contato com você recentemente? O grande ancestral tem assuntos urgentes a tratar com ele, disse Masahiko. Não.
Só depois de muito tempo Guren conseguiu articular uma única palavra entre os dentes cerrados. Masahiko coçou a cabeça. Fale direito com o grande ancestral. Se continuar com essa atitude, arrastarei Tayuya de volta para os blocos de detenção de Konoha. E levarei você junto. Você é velho. Irmã Guren. Tayuya a interrompeu ansiosamente. Guren respirou fundo, forçando a vista para esboçar um sorriso contido. Lord Orochimaru perdeu todo o contato desde que lançou o ataque a Konoha. Permaneço neste local especificamente para aguardar sua comunicação. Masahiko ergueu as sobrancelhas. E quanto a Idan? Não sei. Você não pode cooperar um pouco comigo? Sinceramente não sei. Masahiko soltou um suspiro suave. Então que utilidade terrena eu teria em mantê-lo por perto? Guren e Tayuya congelaram, ficando instantaneamente tensos. Masahiko, no entanto, os ignorou completamente, pisando diretamente na superfície do mar e caminhando tranquilamente em direção à ilha que cai. As duas garotas trocaram um olhar, e Guren sussurrou em tom de suave acusação. Tayuya, como você foi que o trouxe direto para cá? Tayuya ficou completamente sem argumentos. Ela jamais imaginaria que alguém de idade avançada como ele ainda se vestiria de mulher como um adolescente. No entanto, Masahiko não se vestia de mulher para parecer jovem. Ele era genuinamente jovem e absolutamente adorável. No exato momento em que Guren apareceu, Masahiko interceptou sua assinatura de chakra com precisão cirúrgica, percebendo que ela havia emergido de debaixo das ondas. Este é o local de onde Guren emergiu, o que significa que o esconderijo de Orochimaru no norte está, na verdade, submerso. Escondido tão implicitamente, deve conter alguns itens de qualidade excepcional, não é? Tocando levemente a superfície da água com os pés, o oceano se dividiu automaticamente ao meio, e Masahiko desceu passo a passo. Desastre. O laboratório de pesquisa subaquática do Lord Orochimaru foi exposto. Ao longe, Guren ficou frenética, levantando-se para correr atrás de Masahiko, mas foi impedida por Tayuya. A irmã Guren, a grande anciã da Terra dos Redemoinhos, tem uma relação excepcionalmente boa com o Lord Orochimaru, não é? Lembro-me de que ele estava lá quando o Lord Orochimaru nos concedeu as marcas da maldição. Sendo assim, deixá-lo entrar na base do Lord Orochimaru não deve ser um problema. Mais importante ainda, nós dois não temos a menor capacidade de detê-lo. Guren franziu ligeiramente a testa. Mas Lord Orochimaru não está presente agora. E se aquele monstro excepcionalmente arrogante e presunçoso dentro dele por acaso o enfurecer? De qualquer forma, vamos lá primeiro. Nas profundezas do fundo do oceano, a luz ambiente era incrivelmente fraca. Mesmo com a excepcional acuidade visual de Masahiko, ele não conseguia discernir claramente o ambiente ao redor. No entanto, ele podia sentir distintamente duas assinaturas de chakra ativas não muito à frente, e caminhou diretamente naquela direção. Ao se aproximar da fonte das vibrações dos chakras, dois pares de olhos verde esmeralda surgiram de forma sinistra. Em meio à escuridão profunda do oceano, a cena evocava, de fato, uma estética de filme de terror. O que diabos é isso, uma besta invocável? Masahiko murmurou baixinho. Estendendo a mão direita para frente, o chakra do estilo relâmpago se concentrou e um arco ofuscante de relâmpago surgiu como um potente holofote, iluminando as duas bestas invocáveis. Estimulados pela intensa iluminação, os dois pares de olhos esmeralda se fecharam com força. Assim que Masahiko percebeu a cena à sua frente, o canto de sua boca se contraiu violentamente e ele rapidamente dissipou o clarão. Honestamente, teria sido melhor permanecer na ignorância. Aquelas não eram criaturas invocadoras, mas sim dois exemplares de uma espécie excepcionalmente rara, tritões. Mas eles eram do sexo masculino e eram terrivelmente feios. Masahiko começou a praguejar mentalmente. Orochimaru, você é excelente. Sacaneando o grande ancestral desse jeito, você está tentando interferir na evolução do meu Rinnegan, não é? A essa altura, ele finalmente havia entendido a que se dedicava aquela base de pesquisa subaquática, pesquisar humanosfera, transplantando características genéticas da vida marinha para corpos humanos a fim de criar tritões. Ele é realmente um cientista incrível, mas é uma pena que seu padrão estético tenha um problema grave. O grande ancestral queria ver sereias de verdade. Os dois tritões horrendos, cujos olhos de peixe quase foram cegados pelo clarão, nadavam em direção a Masahiko a toda velocidade. Seus corpos não terminavam em uma cauda de peixe tradicional. Em vez disso, seus pés haviam se fundido em colossais membranas interdigitais. Debatendo-se para frente e para trás nas colunas d'água, eles nadavam incrivelmente rápido. Aparentemente reconhecendo Masahiko como um intruso ativo, os dois tritões horrendos abriram e fecharam suas mandíbulas com um estalo, expelindo dois canhões de água, de alta velocidade diretamente em sua direção. No entanto, os ataques foram firmemente isolados do lado de fora pela força repelente que Masahiko usou para repelir a água do mar. Masahiko estava bastante curioso sobre essa espécie única, e também queria descobrir por que diabos Orochimaru estava criando tritões. Então ele segurou sua mão temporariamente. Ao se aproximarem de Masahiko, os horrendos irmãos tritões não mergulharam imprudentemente na zona seca. Em vez disso, dispersaram-se para a esquerda e para a direita, circulando Masahiko a uma velocidade frenética. Essa força cinética rotacional conseguiu arrastar a água do mar circundante, fazendo-a girar intensamente e formando um enorme vórtice subaquático, o que causou uma leve surpresa em Masahiko. Se eles lançassem um ataque contra navios usando essa técnica, seria praticamente um desastre natural. Quem em sã consciência suspeitaria que era artificial?
Refletindo sobre isso, o rosto de Masaiko escureceu ligeiramente. Ele se lembrou de que a frota mercante da Terra dos Redemoinhos havia sofrido vários naufrágios marítimos como esses ao longo dos anos, perdendo uma quantia considerável de recursos financeiros. Será que isso tinha alguma relação com eles? Um instante depois, percebendo que eles só conseguiam girar indefinidamente para gerar um vórtice maior sem demonstrar nenhuma técnica nova, Masaiko foi perdendo a paciência aos poucos. Uma força repulsiva torrencial emanou do corpo de Masaiko. No centro do Oceano Infinito, um pilar cilíndrico de terra sólida sem água e com 100 metros de diâmetro, instantaneamente se esvaziou. As paredes de água do mar ao redor pareciam estar bloqueadas por um campo de força inexplicável, tentando desesperadamente colapsar para preencher o vazio, mas completamente incapazes de ultrapassá-lo. Os dois tritões horrendos foram arremessados para sabe-se lá onde pela força repulsiva de Masaiko, mas Guren e Tayuya conseguiram rastrear sua localização muito rapidamente. Os experimentos de Orochimaru são bem interessantes, disse Masaiko, inclinando a cabeça com um sorriso. Quantos tritões ele já criou ao todo? Existe algum espécime feminino? Guren fez uma pausa, sem prever que a atenção de Masaiko se concentraria justamente nesse detalhe. Nesse exato momento, uma onda colossal de vibrações de chakra repentinamente percorreu o espaço. Na superfície distante da água, um enorme monstro aquático, composto inteiramente de água do mar, tomou forma. Isto também é muito interessante. A base de pesquisa de Orochimaru realmente guarda agradáveis surpresas a cada esquina. O que é isto? Uma besta invocável. Perdoe o grande ancestral por ser um tanto recluso e reservado. Meu rosto é sensível e meu conhecimento limitado. Guren, o que você está se recusando a responder honestamente às palavras do grande ancestral novamente? Que travesso! Tayuya puxou levemente a manga de Guren, e Guren soltou um longo suspiro de impotência. Esta é uma besta de invocação marítima especializada, projetada e modificada pelo Lorde Orochimaru, o Mibuzu, o bonze do mar, ponto. O Mibuzu? Masaiko parou. Olhando para o monstro aquático, seus olhos se encheram de uma onda de absoluta afeição. Em sua vida passada, quando jogava um certo jogo para celular, além da Yuki-Onna gratuita que davam no início, o Mibuzu era literalmente o único SR que ele conseguiu. Será que acabei de revelar algo sem querer? Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo, qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.